Mas não sai não. Boa noite, graça e paz. Pastor Sérgio, nós estamos começando um bocado atrasado, né? Nosso estudo bíblico da Igreja Congregacional em Nazaré da Mata, também para os irmãos em Pirauá, né? O irmão Carlos Presbítero está doente. Nós estaremos também compartilhando depois no grupo da igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida e a vida de todos que estarão participando conosco ao vivo aqui, né, do nosso culto. Eu queria nesse momento orar em nome de Jesus. Vamos invocar a bênção de Deus. Querido Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por mais uma noite, por mais um dia. Também te agradecemos pela vida dessa família que está nos acolhendo aqui nesta noite, a família de Keivaninha. Que o Senhor possa estar derramando graça e misericórdia sobre eles, que o Senhor possa suprir suas necessidades. Também pedimos que o Senhor esteja abençoando nesse momento a vida da tua serva Luciana Silva, que é da nossa igreja, que está enferma, ela e o seu irmão. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, ajuda ela ali naquele leito hospitalar. Tem misericórdia, Senhor, que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos para curar ela e todos que estiverem perto dela também. Queremos ao mesmo tempo, Senhor, te pedir pela vida do presbítero Carlos ali em Pirauá. Sei com a saúde do teu servo, Deus, estende as tuas mãos sobre ele, que o Senhor possa estar repreendendo toda a enfermidade, todo o desconforto, toda a dor que ele tem sentido ali, Deus, do seu abdômen. Que o Senhor possa fortalecê-lo, que o Senhor possa ajudá-lo, para que ele possa ficar restabelecido no nome de Jesus. Abençoe os irmãos em Limoeiro, os irmãos aqui na igreja local. Pedimos a tua proteção ali sobre Jennifer Caroline também, para que o Senhor possa abençoá-la, protegê-la e livrar de todo mal. Queremos pedir, Deus, que o Senhor abençoe esta noite, este culto, tudo que vai ser feito, seja para o louvor da glória do teu nome. Queremos a tua proteção, que o Senhor receba os louvores, a nossa adoração, tudo que seja feito, seja para a glória do teu nome, no nome por amor de Jesus. Amém. Aqui, como falei para os irmãos, ao vivo aqui, diretamente da casa do nosso irmão Keu, estaremos agora compartilhando uma música dos Salmos e Hinos com os irmãos. Eu vou estar compartilhando a tela para vocês, tá certo? A música cantada pelo nosso irmão Luiz Carlos Borges. Então a gente vai estar compartilhando a tela e cantando Salmos e Hinos, tá certo? Então nós vamos estar cantando Salmos e Hinos. Nós queremos compartilhar, dá até um pouquinho de paciência, que é ao vivo, né? Então a gente faz ao vivo e aí a gente vai fazer a transmissão. Deixa eu compartilhar o áudio também, para que dê tudo certinho. Ok, a todos vocês que estão se conectando agora, a gente pede aí que você possa estar compartilhando essa live da Igreja Congregacional em Nazaré da Mata. Nós iremos cantar uma música dos Salmos e Hinos, Onisciência e Onipotência, a música de Sarah Calley, que tem sido ali promovido pela União de Igrejas, né? E o nosso irmão Luiz Carlos Borges é o cantor. Nós iremos reproduzir agora para vocês. Fugindo vou
de amor por tua mão, as coisas todas feitas são as maravilhas do Senhor, excedem todo meu louvor. Vem pesquisar meu coração, que anseia paz e redenção, e prova, Deus, se existe ali qualquer ofensa contra ti. Sou pecador, o teu perdão concede, ó Deus, e a salvação. Vem conduzir-me os pés, Senhor, e louvarei meu benfeitor. Então, voz e arranjo, nosso irmão Luiz Carlos Borges, da IEC Januário, ali, do pastor nosso irmão Ângelo, né? Então, nós agradecemos. Aqui é a propaganda do YouTube. A gente tira o áudio na hora, por acidente de percurso. Eu quero compartilhar com os irmãos agora a leitura de Shopee eu comprarei. Glória a Deus, tem misericórdia. Shopee vai para lá, Shopee. Vai para lá. Certo? Daqui a pouco a gente canta outra música. Calma aí. Primeiro a gente vai fazer a leitura bíblica de Filipenses. Quero compartilhar com vocês Filipenses 1. E aí a gente vai fazer a leitura aqui hoje a gente vai fazer na versão de Paulo, no caso NVI, tá certo? Então a gente vai ver ouvir a versão NVI. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vós outros, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vão completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns propagam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar. Pois,
Sei o que me aconteceu, que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Cristo Jesus. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para isso, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar agora e ouvem que ainda enfrentam. Então Paulo escreve à igreja de Filipos, a carta da alegria, né? Então Paulo amava muito esses irmãos e é o desejo de todo pastor é ver os irmãos alegres, ver a igreja crescendo e se preocupando uns com os outros. Então, as coisas ruins que nos acontecem, muitas vezes devem nos motivar, que a gente viva, que a gente morra, tudo tem que ser para o louvor da glória de Deus. Então, nós queremos mesmo que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor, tá certo? Desta feita, ainda com Luiz Carlos, vamos ouvir mais um hino. Buscando a salvação, buscando
Deus, né? Glória a Deus. O Senhor é muito bom, né? Nosso irmão Luiz Carlos Borges e a União de Igrejas, eles compilaram essas músicas e colocaram à disposição ali para que nós pudéssemos, então, estar. Tá certo? Então, nós estamos agradecidos, né, pela iniciativa ali da União de Igrejas e o nosso irmão Luiz Carlos Borges, que tem se desdobrado aí para poder gravar essas músicas do nosso inário. Queridos irmãos, nós queremos compartilhar com vocês nosso estudo bíblico. Nós estamos vendo um panorama bíblico, tanto na escola dominical, como também no estudo bíblico, o panorama bíblico do Novo Testamento. Estivemos vendo ali sobre o Evangelho de Cristo, revelado ali por Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois entramos em Atos, já falamos de Romanos, também da primeira de Paulo aos Coríntios, Gálatas e também Efésios. Foi domingo e hoje nós estaremos falando da Carta do Amor, Carta de Paulo à Igreja de Filipos. E o que é que nós podemos aprender com a Carta de Paulo à Igreja de Filipos? Então nós podemos aprender diversas coisas, né? Entre elas, nós podemos aprender que a Carta de Paulo aos Filipenses, a gente pode observar que é uma epístola informal de Paulo. Ele escreve aos irmãos que ele amava, a igreja que ele se dava muito bem. Então, tem apenas 104 versículos, mas o nome de Jesus ocorre 104 vezes. Ocorre 51 vezes ao longo da epístola, né? Filipenses se destaca pela ênfase de Paulo na unidade do corpo e pela demonstração de amor de Paulo pela igreja local. Também é importante lembrar que nós precisamos nos recordar que Paulo, nesse momento que escreve à igreja de Filipos, ele estava preso, encarcerado, né? E ali, mesmo assim, preso, triste, porque estava preso, ele não se cansa de expressar a alegria que ele tinha de estar com os irmãos ali em contato com a igreja de Filipos, né? Então, nós temos ainda algumas informações básicas, eu vou compartilhar com vocês, né? Então, o grupo Epístola Paulina, o autor Paulo, o tempo que ele foi escrito, mais ou menos no ano 50, ou início da década do ano 60, a prisão local é incerto, o alvo, né, da carta é a igreja de Filipos, o versículo-chave é Filipenses 4:4, e a expressão-chave, ele vai trabalhar a unidade em Cristo. Nesse momento, nós estamos unidos e devemos sempre estar unidos como povo de Deus. Já por outro lado, o propósito da carta foi em Filipos que Paulo visitou na sua segunda viagem missionária, ali em Atos 16, versículo 12, quando Paulo ali expele um demônio de uma jovem adivinhadora que dava lucro para as pessoas. Então, Paulo vai preso, vai parar no cárcere, e lá ele consegue, né, aquele versículo conhecido, crê no Senhor Jesus serás salvo tu e tua casa. Ele conhece alguns personagens ali, no capítulo 16, como Lídia e o carcereiro. Agora, alguns anos mais tarde, a igreja estava bem estabelecida, como a gente pode deduzir isso através do versículo 1, né? Porque a igreja já tinha bispo, presbíteros e diáconos, né? Então, ele se reporta, né, aos bispos, né, no caso presbíteros, no caso que a gente pode entender bispo como presbítero, e diáconos. Um dos motivos de Paulo escrever a carta foi reconhecer uma oferta monetária recebida por parte da igreja de Filipos, e foi levada ao próprio apóstolo Paulo por Epafrodito, né, um companheiro de lutas de Paulo. Um dos membros também dessa igreja, Filipenses 4:10-18. E Epafrodito chegou até a adoecer, né, quase que morre na viagem, mas conseguiu cumprir com a sua missão. Esta é uma carta alegre para o grupo de cristãos que eram especialmente próximos ao coração do apóstolo Paulo. A gente pode observar em 2 Coríntios, capítulo 8. E, comparativamente, pouco é dito sobre erros doutrinários para essa igreja. O esboço da carta, nós podemos entender ali o progresso do Evangelho, Filipenses capítulo 1, capítulo 1 e 2, por meio de Paulo, Filipenses 1, de 12 a 26, por meio dos irmãos de Filipos, capítulo 1, versículo 27 a capítulo 2, versículo 30,
E também Paulo dá advertências contra os falsos mestres, em Filipenses 3, exortação e agradecimento. Eu vou compartilhar com vocês, tá certo, a tela, para que vocês possam observar juntamente conosco. Um momentinho. Agora está aí para vocês o esboço, né? O progresso do Evangelho. Deixa eu ocultar essa partezinha de baixo aqui. Então, o progresso do Evangelho por meio de Paulo, por meio dos filipenses, advertência contra os falsos mestres e também exortações e agradecimento que Paulo dá à igreja de Filipos. Ainda na carta, né, um panorama geral da carta de Paulo à igreja de Filipos, Paulo escreveu aos filipenses sobre a alegria e a força que ele tinha encontrado em Cristo para enfrentar as dificuldades. E você pode observar isso no versículo 1, né? Então você observa aqui no versículo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses 1:1, aí você encontra assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, né? Então Paulo e Timóteo, servos de Cristo, eles são servos de Cristo e também saúda todos os irmãos ali da igreja de Filipos. Então, irmãos, Paulo escreveu juntamente com nosso irmão, né, na época, Timóteo, um missionário de ascendência judia e gentia, que foi preparado por Paulo para dar continuidade ao seu ministério ali na cidade de Filipos, né? Então a gente observa isso aí. Os personagens principais da carta de Paulo é Epafrodito, Evódia e Sintique, né? Então, Epafrodito é um obreiro fiel, né, ali da igreja de Filipos, foi escolhido pela igreja para levar o donativo ao apóstolo Paulo. Você vai observar isso no capítulo 2, versículos 25 a 30, né? E o versículo 18 do capítulo 4. Também você vai observar que havia uma obreira chamada Evódia. Ela era uma obreira fiel, mas ela foi repreendida por Paulo por seu relacionamento conflituoso com Sintique, irmã da igreja. Também era uma obreira da igreja, mas ela também era fiel e foi repreendida. Imagina você, me parece que problemas de relacionamento entre mulheres não é nada de novo, né? Então, essas duas irmãs eram muito amigas e Paulo vai dizer: rogo a vocês, Evódia e Sintique, que pensem concordemente. Pare de brigar por besteira, mas sirvam ao Senhor. Até porque o que nos une é muito mais do que o que nos separa. Então, essas duas mulheres, elas deveriam pensar concordemente. Nada de partidarismo, nada de briga por causa de coisas tolas, né? Então, Evódia e Sintique eram duas obreiras de Deus, mas que deveriam pensar concordemente. Assim também nós devemos pensar a cada dia sobre isso, né? Depois a gente vai observar Paulo falando sobre o caráter de Deus. A gente vai encontrar no capítulo 2 um Deus glorioso, um Deus misericordioso e um Deus providente, né? Então a gente observa isso: o Deus glorioso, um Deus misericordioso e um Deus providente, que é o Deus que provê todas as coisas. Então você pode observar isso aí, por exemplo, no versículo 12 de Filipenses 1. Esse Deus glorioso, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. As perseguições, as prisões que Paulo tinha enfrentado, muitas pessoas poderiam achar que aquilo deveria ser uma derrota para Paulo, mas serviu para o progresso do Evangelho, né? Então, os problemas que nós passamos é para que a gente se aproxime mais de Deus. Deus é o Deus que providencia todas as coisas. Ele ainda é o Jeová Jireh. Uma outra coisa que a gente vai observar ainda em Filipenses, na Carta da Alegria, sobre a cidade de Filipos, era uma importante cidade da Macedônia, né? Então Filipos se destacava ali pela extração do minério, em especial do ouro, ali cerca do ano 31 da era cristã. A cidade também tornou uma colônia romana, a língua falada passou a ser o latim, e a cidade foi considerada uma pequena Roma, né? Estava localizada na via
Inácia, a principal estrada romana que ligava o Oriente ao Ocidente. Então aí está a região que Paulo fez as suas viagens missionárias. Então daí para que vocês possam observar, né? Bereia, Atenas. Se você for observar no mapa, Bereia está a parte superior do mapa, Filipos está à direita, pelo menos à minha direita, né? Tessalônica um pouquinho abaixo de Filipos, Corinto mais abaixo ainda e Atenas também, Éfeso um pouco mais atrás. Então, esse daqui é outro mapa que você pode dar uma observadinha também. A Macedônia ali, a região parte da Turquia, né, próxima à Bulgária também. Então a gente vai observando. Próximo à Albânia, Grécia. Né, então a gente vai encontrando ali umas regiões atual. Né? Na realidade, fica à esquerda da Turquia, fica próximo à Bulgária, né? Na região da Macedônia e próximo à Grécia e Albânia. Então, aí aparece a via que nós falamos, era o caminho da estrada que levava à cidade de Filipos, né? Então, Nátia, né? Aí aparece em grego, né? Então, a gente vai observar via Egnatia, né? Então, a ponte que lhe cortava a cidade, uma ponte antiga. Imagina, né, de pedra, muito bem feita, né, essa região, que você pode observar através do mapa, um lugar de peregrinação, um ponto turístico ainda também você pode observar nos dias atuais. Normalmente de mula, né, porque é o costume de carregar coisas através das mulas. Mas ainda na cidade de Filipos, ela tinha uma relação, né, ali muito grande com o Império Romano. Ela também tinha alguns privilégios. E aí você pode observar o seguinte: não havia impostos de indivíduos e da terra nessa região de Filipos. Havia direitos de comprar e vender bens livremente. A lei romana dava proteção de direitos à população local. Então, quem era daquela região tinha direitos. A lei romana também permitia líderes governamentais ser pretores, né? Então, eram líderes ali daquela região. A cidade também era um excelente ponto estratégico para a expansão do reino de Cristo. Né? Então, por isso que tinha que ser pregado naquela região. Então, aí tem alguns trajes antigos aí, né? Uma tipificação de como eram os trajes daquela época. Mas Paulo escreve na igreja de Filipos, a gente vai observar que, de fato, essa igreja foi a primeira igreja fundada por Paulo ali na Europa. E aí foi uma resposta a uma visão que Paulo teve, né? Quando você vai ver lá em Atos, no capítulo 16, versículo 9, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo teve essa visão, né, do apelo, e ele foi lá, aquela região, até a igreja pernambucana, até um tempo desse, eu não sei se ainda tem, tinha esse versículo, né, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, ele pregou numa reunião de oração ali, composta por mulheres. Aí Lídia, uma importante vendedora de púrpura, se converte, provavelmente uma viúva bem de vida, né, que tomou conta de Paulo durante muito tempo ali, né, hospedando Paulo e ajudando ele nas suas necessidades. E também a gente vai observar que depois de algum tempo ali, surge uma oposição a Paulo ali naquela região, juntamente com Silas, quando de fato eles foram açoitados e foram parar na prisão. E aí você vai ver que Paulo e Silas estavam na prisão, não tinha nada aparentemente para louvar a Deus, nenhum motivo. Estava com o corpo todo cheio de chagas, cheio de feridas. Mas o que é que Paulo e Silas faziam? Louvava a Deus. Você pode observar isso lá em Atos 16. Então, talvez você veja que algumas vezes em sua vida você acha assim que não tem motivo para louvar, aparentemente. Mas faça como Paulo e Silas. Louve a Deus. Talvez ele queira remover algumas pedras na tua vida, talvez ele queira fazer com que algumas coisas na tua vida também sejam abaladas e que você também possa ser liberto como Paulo e Silas foi. O caráter da epístola também a gente vai observar, né, a palavra alegria ou regozijo vai aparecer frequentemente nessas epístolas. Né? Então, eu já tive
a grata satisfação de poder fazer exposição bíblica aqui na nossa igreja de Nazaré da Mata sobre a Epístola da Alegria, né, a Carta da Alegria de Paulo. É uma carta informal, como quem se escreve a gente, a pessoas achegadas, que de fato Paulo amava. Não tem grandes argumentos doutrinários, mas é uma expressão de amor e gratidão do apóstolo Paulo ali pela vida daqueles irmãos que foram bênção na vida dele. E aí a gente vai observar que Paulo aproveita a ida de Epafrodito até ele, e ali ele manda essa carta para aqueles irmãos, ali falando do respeito, da alegria, né, que ele tinha ali por, na realidade, por aqueles irmãos ali daquela região. Né? O conteúdo da epístola a gente vai observar também o seguinte: Filipenses capítulo 1, quem é Jesus? A nossa vida. Filipenses 2, nosso padrão. Filipenses 3, nosso alvo. Filipenses 4, nossa forma e suficiência. Quais os sentimentos de Cristo em nós? O que é que Cristo deve produzir naquele que serve de fato a Ele, a igreja dele, o povo dele? E talvez esse seja o maior desafio, né? O primeiro deles é a união. No capítulo 1, Paulo vai apontar para que os irmãos tenham união, sejam unidos, pensem concordemente, estejam ali juntos. O segundo é que os irmãos sejam humildes. O terceiro, Filipenses 3, é que os irmãos sejam zelosos, tenham zelo. E no capítulo 4, ele vai falar sobre contentamento. Quais são as principais lições de Paulo para nós? Então a gente pode observar algumas delas. No capítulo 1, você vai ver Paulo sofrendo por amor. Enquanto as pessoas achavam que as prisões tinham contribuído para o mal, Paulo vai reportar que aquilo serviu para o bem. Então ele sofreu sim, mas ele sofreu por amor a Cristo. Então nós também precisamos lembrar que nós estamos no mundo para sofrer por amor ao Cristo que nós servimos. No capítulo 2, vai mostrar a nossa submissão ao Pai. Estamos sobre a missão do Pai. Estamos submissos ao Pai. O Pai nos convocou. E aí ele disse através do seu Filho: vá por todo mundo e pregue o Evangelho. Por isso que Paulo disse que ele estava pronto para anunciar o Evangelho até os confins da terra. No capítulo 3, ele vai apontar ali para a salvação pela graça. E no capítulo 4, a santificação, nós devemos nos santificar para a obediência. Você foi separado para obedecer. Então você foi salvo pela graça, mas foi separado para obedecer. Não para dar lugar à carne, nem andar de uma forma deliberada, mas para obedecer às ordens de Deus. E tem alguns resultados práticos, né, quando a gente vai observar isso. Primeiro, capítulo 1 vai mostrar, para mim o viver é Cristo. Se eu vivo para Cristo. Então, se você quer pensar, então, Paulo vai dizer que a gente deve também pensar como Cristo pensaria. Ele sendo Deus, ele abre mão dos seus atributos de Deus e se humilha, né, a doutrina do autoesvaziamento, né, a doutrina da kenosis. Então, Cristo se esvazia. Então, eu preciso pensar como Cristo. No capítulo 3, eu preciso conhecer a Cristo. Então, como diz lá um profeta do Antigo Testamento, que nós devemos seguir e prosseguir em conhecer a Deus. E no capítulo 4, tudo isso vai nos levar a termos paz com Cristo. E o objetivo final disso como começou no capítulo 1, a nossa ideia de união, ele vai terminar tudo querendo que os irmãos fiquem unidos em Cristo. E o desejo de Deus para nós, para a sua igreja, é que haja unidade. Como Jesus disse, para que todos sejam um. Assim como Deus é com Cristo, nós também devemos ser com Cristo, com os irmãos e com Deus. A doutrina da kenosis, a doutrina do autoesvaziamento de Cristo, você vai encontrar ali no capítulo 2, versículos de 5 a 11. Né? O Cristo, ele se esvazia totalmente, né? Então ele abre mão das suas qualidades divinas, então ele abre mão dos seus atributos, da onipotência total, da onipresença, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele estava limitado. Ele sendo Deus, ele abre mão disso, assume a forma de servo
mostrando a sua obediência ao Pai. Então, o Cristo homem era totalmente submisso ao Deus Todo-Poderoso. O Cristo Deus, ele tem unidade com o Pai. Tudo ele fez para salvar você e para me salvar, né? Por amor a cada um de nós. E aí, a gente vai observar que, às vezes, a igreja ela enfrenta dificuldades. Recebemos ameaças. Às vezes, as ameaças são de dentro. Às vezes, os irmãos ficam brigando por causa de besteira. A igreja cristã é muito cheio de para que isso, né? Como diriam os irmãos lá de Maranguape. Muito cheio, como diria aí outros, né? Cheio de mimimi. Então, não é para isso que nós existimos, para estar brigando e arrumando picuinhas, com problemas uns com os outros. Muito pelo contrário. Nós existimos para louvar a Deus, mas recebemos ameaças externas. E a nossa ameaça externa é quando nós saímos para propagar o Evangelho, o inimigo se levanta. E aí, como é que o inimigo se levanta? O inimigo, quando a gente vai falar de uma maneira simbólica, é o próprio diabo, né? Então, ele vai surgir fazendo com que haja oposição à pregação do Evangelho. Você não vai encontrar simplesmente um demônio no meio da rua, não é isso. Mas quando a gente sai para pregar o Evangelho, nós vamos enfrentar oposição, pessoas que se opõem à pregação do Evangelho. E aí se opõem porque não gosta de crente, se opõem porque não ama Deus e se opõe porque aparenta mais servir de fato ao diabo do que a Deus. Então, nós recebemos ameaças, às vezes, quando nós saímos para testemunhar o Evangelho, mas precisamos, dentro da igreja, ter bom testemunho. Há muitos relatos de crentes que não têm bom testemunho, né? E, como consequência, a gente sofre, né? Pela falta de unidade. Há algumas ameaças externas. Os judaizantes, né, os descendentes dos cananeus, o capítulo 3, né, Paulo vai dizer ali, se alguém quer se gloriar, então nós nos gloriamos em Cristo. Então havia ali os maus obreiros, aqueles que trabalhavam por inveja, por dinheiro, por outros motivos. E alguns gentios libertinos, né? Então, eles não são amigos do Evangelho. Eles são inimigos da cruz, são inimigos de Cristo. E também, muitas pessoas materialistas só se preocupam com as coisas terrenas. Mas, infelizmente, tem muitos crentes que só pensam também em coisas terrenas. Por isso que Paulo vai dizer, pensai e buscai as coisas lá do alto, né? Então, nós adoramos a Deus no Espírito, somos da circuncisão, não pertencemos à falsa circuncisão, a nossa circuncisão é do coração, então, e a nossa pátria não é essa, nós aguardamos novos céus e nova terra. Então, a gente observa isso daí. Ainda temos de destaque, né, como eu falei para os irmãos, a alegria. Paulo vai falar no capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, né, versículos 17, 18, 28, 29, e no capítulo 3 e no capítulo 4. Então, a palavra alegria ou regozijo vai aparecer várias vezes. Também vai aparecer paz, né, e também vai aparecer a palavra ansiedade, né? Então, a gente vai ler o seguinte, a gente vai vai ler agora o capítulo 4, versículos 6 e 7, tá? Então, Filipenses 4, 6 e 7. Porque, afinal de contas, né, nós precisamos ler alguns versículos. Filipenses 4, 6 e 7. Então, Paulo vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, Paulo vai escrever à igreja de Filipos, e aí ele vai falar sobre a ansiedade. Então, a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Jesus disse que com a ansiedade nós não podemos encompridar a nossa vida de maneira alguma, né? E aí
ele vai citar pessoas, relacionamento e também a questão da ética. Então, se você quer pensar tudo que é puro, verdadeiro, boa fama, se há virtude, isso deve ocupar o nosso pensamento, né? São os destaques que nós vemos da carta de Paulo à igreja de Filipos. Agora tem também curiosidades. 16 vezes é a palavra que aparece lá, alegria, ou palavras sinônimos para ela, né? Então, é considerada a carta mais afetuosa, a carta de fato da alegria. Então, aquilo ali ajudou muito o apóstolo Paulo. E ali a igreja enviou auxílio ao apóstolo pelo menos em 3 ocasiões. 2 vezes quando Paulo estava na igreja de Tessalônica, né? E a outra vez quando ele estava na igreja de Coríntios, né? E aí você observa isso na segunda carta de Paulo, capítulo 11, versículos 9. Então, Filipenses, nós não vamos encontrar também nenhuma citação direta ao Antigo Testamento. Paulo não estava muito preocupado com isso, devido à pouca presença de judeus naquela cidade ali, quando Paulo lá chegou, né? Então, a igreja de Filipos, ela de fato foi a primeira igreja da Europa. Imagina que hoje a Europa tem enfrentado, né, um esfriamento espiritual, o materialismo, o liberalismo levou as igrejas a esfriarem espiritualmente, e ali muitas igrejas ali no final da Idade Moderna, né, no começo da contemporaneidade, essas igrejas vieram a esfriar, né, e como consequência a gente vê muitas igrejas fechadas, hoje não estão mais abertas. Então, sobre a aceitação do cânon da Epístola de Filipenses, Clemente já falou sobre isso, sobre a carta de Paulo à igreja de Filipos. Já Policarpo diz que Paulo, que escreveu a carta à igreja de Filipos, né, não há nenhuma evidência de alguém ter tido dúvidas se ela foi escrita ou não por Paulo, né? Então, não há nenhuma evidência de dúvida para isso, até por causa do carinho, né, que Paulo escreve ali para aqueles irmãos. Paulo escreve isso essa carta, quando de fato ele estava na prisão, né, em Roma, né? Paulo vai exortar ali os filipenses a seguirem o seu exemplo. Ainda que você esteja preso, ainda que você esteja no leito, internado, você está, mas enquanto tiver fôlego, pregue a palavra, sem temor, né? Então, em tempos de perseguição, em tempos de angústia, em tempos de dificuldade, ainda é tempo de pregarmos o evangelho. Se você estiver vendo esse vídeo, nossa finalidade de fazer tudo isso, além de edificar a vida daqueles que estão ouvindo, é de fazer com que você possa abrir o seu coração para esse Deus que teve misericórdia da minha vida, e Ele também tem misericórdia de você. Ele tão somente quer que você desista de você e sirva ao único Deus verdadeiro. E é interessante que Jesus, ele disse que o mundo iria nos odiar. E também, por quê? Porque o mundo odiou a Cristo e também iria odiar os seus seguidores. Então, por isso que Paulo vai dizer que nós devemos perseverar em face à perseguição. No mesmo espírito, o Espírito de Cristo, aquele Espírito que empodera, que dá empoderamento ao crente de poder anunciar a palavra sem medo, assim como foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre a igreja, que esse mesmo Espírito esteja enchendo você da presença de Deus, para que você sinta mais e mais da parte de Deus. E uma outra aplicação de Filipenses é a necessidade dos cristãos permanecerem unidos em humildade, né? Então, há muita arrogância no meio cristão, há muita falsa espiritualidade, há muita capa. A gente observa muitas pessoas vivendo uma capa, acha que espiritualidade é adorno externo, cabelo amarrado, vestes, né? Quando de fato o que ocorre com a gente do lado de fora é símbolo interno da que Deus fez dentro de nós. Deus nos lavou completamente e nós devemos nos revestir do novo homem, né? Criado à imagem e semelhança de Deus. Então devemos também ter o mesmo modo de pensar, um só espírito, uma só atitude. Aqui na nossa cidade, aqui no estado de Pernambuco, vamos ainda ter mais dias difíceis. Vamos continuar em lockdown até o dia 31, pelo menos foi o que o governador do estado disse.
Se faz necessário, irmãos. Tem um tempo certo para cada coisa. Se faz necessário. A gente só fica preocupado, de fato, com o pai de família, né, e com a inoperância quanto à questão de ajuda, né, para as pessoas que estão quebradas. Não são poucos. Mas a partir do dia 1º, volta ao novo normal, né, o nosso estado. Vamos poder ter culto até 8 horas da noite. Dia de domingo até 5 horas da tarde. Então, são novas circunstâncias. Então, a gente prega para um público invisível. Eu não vejo vocês, né? Eu não vejo os irmãos. E às vezes a gente prega até para o vento, porque às vezes não tem ninguém. Nós continuamos transmitindo a palavra de Deus, porque muitos irmãos vão ver depois essa filmagem, né? Ontem não conseguimos transmitir o programa, tive problema com o computador lá. Hoje, de novo, tive que vir para casa de Keu aqui para poder conseguir. Então, são as novas circunstâncias. Então, a gente prega para um público imaginário, mas o entusiasmo é o mesmo. O nosso Deus é lindo, nosso Deus é tremendo. E ele disse, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, não tema, não desista, não desanime, o Senhor é contigo. Mesmo que haja conflito na igreja, se nós pensarmos concordemente, e saber que o que nos une é muito maior do que o que nos separa, deixarmos de besteira, né, batismo com o Espírito Santo, deixarmos calvinismo, arminianismo, deixarmos dicotomia, tricotomia, batismo por imersão, por aspersão. Se nós deixarmos essas besteiras que muitas vezes servem para apenas causar polêmica, e devemos pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo, deixando para lá essas coisas e falar que foi a graça de Deus, foi o amor de Deus, a misericórdia de Deus que levou o Cristo à cruz, e foi a misericórdia de Deus que ressuscitou a Cristo, e é essa esperança que nós temos do Deus que ressuscitou a Cristo um dia também poder nos ressuscitar, porque nós vamos morrer, quer seja de Covid, quer seja de outra coisa, nós vamos morrer. O bebê nasce e ele já está sentenciado à morte. Mas o salário do pecado, a própria Bíblia diz, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tudo que ocorre comigo ou com você é para a glória de Deus. Então, tudo que nós devemos fazer é para a glória de Deus. Deus está conosco, Deus te ama, Deus tem planos para a tua vida. Então, uma outra aplicação de Filipenses, o gozo da alegria, encontrado ao longo dessa carta, ele se alegra em Cristo, está proclamado, né, que Cristo está sendo proclamado. Não importa o motivo, Cristo tem que ser proclamado. Tá certo? O Cristo de Deus, a verdadeira mensagem do Evangelho. Né? Porque, como eu falei na igreja, esses homens aqui, eles não pregavam outro Evangelho, como era na igreja da Galácia. Eles pregavam o Evangelho de Cristo. Talvez a prática deles fosse sofrível, mas o Evangelho era o verdadeiro Evangelho de Cristo. O que me importa se Cristo está sendo pregado de uma maneira diferente? O importante é que Cristo seja anunciado. E Paulo vai dizer que os irmãos eram alegria e coroa do apóstolo Paulo. Né? Então, e ele vai dizer depois, finalmente vos digo, alegrai-vos no Senhor. Como crentes também nós podemos experimentar a paz de Deus, quando nós lançamos todos os nossos cuidados, todas as nossas ansiedades ao pé daquele que pode nos salvar. É interessante, irmãos, que temos vivido épocas difíceis. É muito complicado. É muito medo. É muitas incertezas. A gente vê amigos dos nossos amigos sofrendo, morrendo, e é muito triste isso. Estamos vivendo um momento de guerra. Não uma guerra com armas, mas contra o inimigo invisível, mas real. Não podemos negar a existência desse inimigo que tem nos separado. Então, eu estou há meses sem ver meus amigos, estou só vendo mais os irmãos mais próximos aqui da igreja, mas faz tempo que eu não vou à cidade paulista ver meus amigos. Meu tio só vejo por live ou por contato via WhatsApp, mas também se faz necessário. A história da gente estar indo e vindo, a gente pode estar indo e vindo trazendo a morte para alguém. Então, a gente precisa ter muito cuidado.
apesar da perseguição, apesar da tristeza, apesar dos problemas, Paulo pede ali que os irmãos se esforcem para ter o mesmo pensamento e a alegria no Senhor. Em último lugar, a gente vai concluir a carta de Filipenses. Ela é cheia da história de Cristo. O Cristo, né, a quem nós servimos, cuja semelhança devemos ser parecidos com esse Cristo, né? Devemos conhecer esse Cristo, e aí a gente precisa de intimidade. Significa viver e agir na comunidade cristã assim como Cristo viveu. Então imagine o que é que Jesus faria no nosso mundo hoje. Eu tenho certeza que se ele dissesse assim: acalma-te, emudece-te, e o coronavírus certamente sumiria. Mas Deus tem dado a oportunidade para as pessoas se aproximarem mais um pouco de Deus, mais um pouco dele. Deus tem feito as pessoas pararem um pouco para ver o quanto a nossa vida é breve. Então, queridos irmãos, eu só tenho a agradecer a esse Deus pela a palavra que nós podemos compartilhar com vocês. Nós só temos a agradecer, porque Deus é muito bom para conosco. Eu queria, antes de encerrar, ainda poder tocar mais uma música, Então, desta feita, eu queria tocar mais uma música com os irmãos. Um momentinho só. Vou tocar aqui a música Ao Deus de Abraão, tá certo? Agora, eu acredito que é na versão de Gilson Soares. Eu vou estar compartilhando com vocês, tá certo? A versão de Gilson Soares de Ao Deus de Abraão. Então, eu peço que vocês ouçam essa canção, bem lentazinha, mas que nós vamos estar compartilhando com vocês nesse momento, tá certo? Deixa só eu compartilhar aqui o áudio também, porque tem que compartilhar os dois. Deixa eu ver aqui. Eita, que eu abri um monte de coisa. Deixa eu fechar. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso Deus, e Deus de amor, Augusto Jeová, que terra e céu criou. Então vamos louvar ao Deus de Abraão. Cadê? Vamos lá. Ainda estou fazendo errado, mas a gente vai fazer certo. Vamos ver se vai sair o som aí. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Então eu peço, que vocês possam estar ouvindo aí, ao Deus de Abraão. Augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma o nome exaltará. Do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu. Minha alma deixa a terra e vai. Tá sem áudio, né? Seu lucro e seu louvor. E Deus por meu quião tomei e protetor. Eu boto
tive alguns problemas aqui, não está compartilhando o áudio. Eu vou aqui somente mostrar para vocês a minha imagem. Então, agora a gente vai tentar compartilhar só esse aqui. Agora vamos para cá. Stop screen, vamos lá, pronto. Agora a gente vai. Em nome de Jesus. Aqui, share screen. Pronto, agora vai, que eu fiz errado, viu, irmão? Não foi culpa do computador, não. É sempre o operador. Agora vai, viu? Então a gente vai voltar aqui, tocar novamente do começo. Céu, Senhor, Deus de Abraão, louvas do céu, Senhor, Eterno e poderoso Pai, eterno e poderoso Pai, e Deus de amor, Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. grande eu sou. Louve ao Deus de Abraão. De Abraão, É a ordem dele. eis Ao seu nome fica bem. porta do céu, minha alma deixa a terra e vai gozar do céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor. Deus por meu quinhão tomei e prometo. Meu guia Deus será, seu infinito amor. Feliz em tudo me fará, Tudo me por onde eu for. por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu luz, Em trevas deu e dá-me eterna redenção. e dá-me eterna redenção Por meu Jesus. Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu também que preparo eu subirei. Na glória eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Glória a Deus, né? Salmos e hinos do nosso irmão Gilson Soares. Então a gente agradece a Deus. Desculpe aí, né, o horário, a gente estendeu um pouco hoje. Que Deus possa abençoar você, né, possa estar abençoando a sua família e todos os irmãos que estão participando aqui, né, da nossa transmissão. Nós queremos agradecer a você. Então a carta é a carta do amor, a carta de Paulo aos Filipenses, e eu agradeço pelo amor, pelo carinho de vocês, e que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar, impetrar a bênção apostólica, no nome de Jesus. Querido Deus, te louvamos e te agradecemos pela tua presença em nosso meio, pelo estudo de hoje. Abençoe cada lar representado, cada um dos irmãos que estarão vendo essa mensagem. Ajuda e fortalece cada um, Deus. Livra do mal. Dai saúde para aqueles que necessitam e que o Senhor possa nos guiar em todos os nossos caminhos. Despede-nos na tua paz, com perdão dos nossos pecados, no nome e por amor de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso grande Deus e eterno Pai,
a comunhão, as bênçãos e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós aqui no templo e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Então, boa noite e até mais. Deus abençoe. Lembrando que domingo teremos escola dominical e à noite o nosso culto vai ser transmitido lá do templo, tá certo? Então, nós estaremos lá no nosso templo transmitindo a nossa live via YouTube e Facebook, lá do templo da nossa igreja, tá certo? Deus abençoe. Muito obrigado e até mais.